Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois foi por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no último dia do ano de 2024. E, ao mesmo tempo, encerrando essa oitava de Natal. E o Evangelho nos apresenta justamente o prólogo, esse capítulo inicial do Evangelho de São João, onde São João nos faz uma apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. E o Verbo divino, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou e veio habitar no meio de nós para nos salvar. E de sua plenitude todos nós recebemos o quê? Graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A verdade vem a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é Deus.
olhando para a Santíssima Trindade, contemplando a Santíssima Trindade, um Deus único em três pessoas, nós vemos a segunda pessoa que vem à Terra para nos mostrar. Ele é o Cristo, ele é o esperado. Os judeus, desde quando Moisés, ou melhor, desde quando Abraão foi chamado, todo o povo aguardou a vinda do Messias. E o Messias veio no meio de nós, Jesus Cristo. Cristo, que quer dizer o ungido. É ele que traz a verdade para nós. É ele que nos salva. É ele que nos dá vida eterna. E nós precisamos, nós católicos, iniciarmos o ano dizendo, proclamando que nós o adoramos e que nós faremos tudo o que ele nos pedir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, como eu já falei. Mas é interessante que na primeira leitura de hoje, que está na primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 18 até o 21, São João vai dizer: filho, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Então, agora, São João está falando do anticristo. No Evangelho, ele está falando do Cristo. Ele está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio nos redimir, que veio nos salvar. Já na primeira carta, na primeira leitura, ele está dizendo do anticristo. E quem é o anticristo? Bem, a palavra anticristo já está dizendo tudo. É aquele que é contra o Cristo. Claro, meus irmãos, vai chegar um momento que o tal anticristo, ele vai se manifestar querendo ocupar o lugar de Cristo, querendo ocupar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que ele vai querer ocupar, mas ele não vai ocupar. Ele não tem como ocupar. Na carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai dizer que na hora que todo mundo começar a dizer, os anticristos, né? Aqueles que são contra o Cristo, eles vão começar a dizer que agora a paz reinou, porque para eles a paz vai reinar na hora em que eles acharem que vão tirar o Jesus do trono. E Jesus, ele ocupa um lugar que é eterno, ele reinará eternamente, como o anjo falou para Nossa Senhora, que o seu reino não terá fim. Então, São Paulo, como eu estava dizendo, na hora que aqueles que são contra o Cristo, e esse tal anticristo sentar e todo mundo dizer, agora nós estamos em paz. Paz por quê? Porque está sem o Cristo, veja só. Aí Jesus irá com seu poder, com a sua glória, e com o sopro destruirá toda a ação do demônio. O demônio, por uma permissão de Deus, e é um mistério que nós não entendemos, ele vive agindo, fazendo de tudo para nos tirar de Jesus. Na primeira carta, São Pedro vai dizer que ele está ao nosso derredor querendo nos devorar, querendo nos tirar de Deus, querendo nos levar a renunciar ao Cristo e colocá-lo como o Senhor. Então, esse tal anticristo, num determinado momento que nós não sabemos, ele vai querer ocupar o lugar de nosso Senhor. Mas fiquemos tranquilos que ele não vai ocupar, não. Mas o problema maior não é nem tanto esse anticristo que vai querer ocupar o lugar.
mas são as ações das pessoas que são ações anticristãs, ante nosso Senhor, contra nosso Senhor Jesus Cristo. E estejam atentos, a ação do anticristo, daquele que tem aversão a nosso Senhor, poderá estar até dentro da própria Igreja Católica. Estará entre nós cristãos, que São João, ele vai deixar isso bem claro também nessa primeira carta, dizendo que ele sairá do meio de nós. Então, toda a ação do anticristo, nós precisaremos estar atentos. E como é que o anticristo age? Quais são essas ações do anticristo que nós podemos dizer assim, observando sobre a ação do Espírito Santo, e nós poderemos ver e dizer, isso é uma ação do anticristo. É tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estejamos atentos neste ano que está iniciando, para que nós não cheguemos ao final do ano que vem agindo e vivendo como pessoas que não creem em nosso Senhor. Quantas pessoas durante esse ano começaram o ano bendizendo, glorificando a Deus, amando nosso Senhor Jesus Cristo, e agora estão com aversão ao Senhor e não querem saber, e eles se tornaram agora anticristo, ante o Cristo. Então, quando fala de Jesus, não querem saber, e aí vão disseminando esta raiva, que é a própria raiva do demônio, e vai disseminando esta raiva no coração das pessoas. Mas quais são as ações do anticristo? Horror, ódio, primeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ódio e horror à Igreja Católica. Ódio e horror aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já viu aquelas pessoas que dizem, a Bíblia foi escrita pelos homens, isso não tem nada a ver com Deus? Isso é uma ação do anticristo. Ele tem aversão à Sagrada Escritura, ele tem aversão aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra ação do anticristo, fala mal da Nossa Senhora, fala mal da Virgem Maria, fala mal dos santos, fala mal da Eucaristia. Quando vocês verem pessoas até que se dizem cristãs, mas negando a presença de Jesus na Eucaristia, essa é uma ação do anticristo. Ele odeia Jesus presente na Eucaristia. Mas eu adoro Jesus. Sim, você adora Jesus, mas não adora Jesus na Eucaristia? Você diz que é de Jesus, mas não crê no que ele disse? Isto é meu corpo, isto é meu sangue? Que meu corpo é uma verdadeira comida? E o meu sangue é a verdadeira bebida? E a pessoa nega? Isso é uma ação do anticristo. Aí, outras ações do anticristo. Negação dos sacramentos. Crer no batismo, mas os outros sacramentos, o sacramento da penitência, da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, da unção dos enfermos, do crisma, não crê. Esta é uma ação do anticristo, esteja atento. Meus irmãos, nós estamos entrando amanhã, nós começaremos o ano
de 2025. Cada ano que termina, se aproxima mais o tempo da vinda do Senhor. E como se aproxima mais a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a ação do maligno, porque o maior anticristo de tudo isso é o maligno, a ação dele vai aumentando. E uma das coisas também que ele vai tirando de nós é a nossa fé. Você está entendendo, meus irmãos, o quanto que nós precisamos estar atentos? Porque existem pessoas que falam de Jesus, mas negam o Pai. Falam do Pai, mas negam o Filho. Negam o Espírito Santo. Cuidado com essas Bíblias. Hoje eu vejo nos anúncios aí, jovens falando de Jesus e dando de presente uma tal Bíblia que não tem nada a ver com a Bíblia canônica, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento, e diz que a Bíblia é de Jesus Cristo. Eles se declaram os santos dos últimos dias. Tomem cuidado. A Sagrada Escritura não é baseada em um tal de Joseph Smith, que ele recebeu uma tal revelação e agora ele vem para trazer novos ensinamentos. Então, os ensinamentos que os apóstolos deram estão fora. Isto é uma ação do anticristo. Eu estou falando isso para os católicos e, infelizmente, muitos católicos não estudam a Bíblia, não estudam o catecismo da igreja e se deixam levar facilmente por essas historinhas que tem por aí de negação da Sagrada Escritura e que vem com uma outra escritura que não é nem sagrada. A Sagrada Escritura é a que nós temos, é a Bíblia. Você está entendendo? Tomar cuidado. A ação do anticristo vai ser sempre de tirar você da Igreja Católica. Esta é uma ação do anticristo. Uma vez que ele sabe que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, eu já falei isso muitas vezes para vocês, o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Claro, não foi somente eu que falei, todos nós sacerdotes sabemos disso. Jesus é o fundador da Igreja Católica. E aí eu dou acréscimo que Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. É por isso que nós professamos a nossa fé, dizendo que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, cremos no Espírito Santo e cremos na Igreja Católica, que é a única Igreja de Cristo. Então qual é a ação do anticristo? Te tirar da Igreja Católica. E geralmente eles tiram os católicos da Igreja Católica nos momentos de vulnerabilidade. A pessoa perde um parente, aí convidam para ir para para um outro lugar lá que diz que invoca os mortos e vai conversar com os parentes falecidos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Imagina só. Na Sagrada Escritura, Hebreus 9:27 vai dizer que nós morremos uma só vez e em seguida vem o julgamento. As nossas almas não ficam aí rodando por aí, tentando entrar em contato com os da terra e os da terra tentando encontrar com eles. Não, as coisas não são bem assim. Isto é uma ação do anticristo. Você está compreendendo? Estou assim falando para que você possa compreender. Uma outra ação do anticristo é mostrar o defeito dos padres, os defeitos da igreja, os defeitos dos bispos, até do Papa,
a pessoa ficar revoltada e ficar dizendo, não preciso ir para a igreja não, eu rezo em casa. Como é que você não vai para a igreja, vai ficar rezando só em casa? Como é que você vai participar do santo sacrifício da missa? Ou é novidade que nós sacerdotes somos pecadores? É novidade isso? Eu sou pecador. De 15 em 15 dias eu busco um outro sacerdote para me confessar. Isso não é novidade. Quantas vezes eu vou lá em Aparecida, entro na fila da confissão, porque eu sou pecador, eu sou sacerdote e sou pecador. Tenho os meus pecados e preciso receber o perdão de Deus. E eu não posso me absolver sozinho, então eu vou lá. E às vezes as pessoas ficam ali e dizem, rapaz, o senhor vai atender confissão? Eu digo, não, eu estou aqui para me confessar. Nossa, padre, o senhor se confessa também? Claro, minha filha. Como diz na carta aos Hebreus, que o sacerdote é tirado do povo, do meio do povo, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e os pecados do povo também. Então você vai abandonar a igreja católica por causa do defeito de padre? Se Jesus quisesse que os sacerdotes fossem os arcanjos, ele mandaria os arcanjos para oferecer esse sacrifício, o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos defeito, mas você não vai abandonar a igreja católica por causa dos defeitos, por causa dos pecados da própria igreja, dos próprios membros da igreja, e principalmente da hierarquia de padres, bispos, o próprio Papa, ou os diáconos, e aí os religiosos e tudo mais. Nós seguimos o Cristo, essas pessoas foram chamadas por Cristo para apresentar o Cristo, mas se não estão apresentando o Cristo direito, você vai abandonar a igreja? Não, nós não podemos abandonar a igreja, rezemos por eles. Enfim, meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele fundou uma igreja que se chama Igreja Católica, e é nesta igreja que nós nos reunimos para a participação do sacrifício da Santa Missa, e nós não vamos nos deixar levar pelas ações do anticristo que quer nos tirar de Deus. No ano de 2024, como eu falei, muitos começaram bem, indo na missa, participando das coisas do Senhor, e hoje, no último dia do ano, eles já não estão indo mais, se deixaram levar pelas ações do anticristo, nas escolas, nas faculdades, onde foram falando que Deus não existe, e apresentando uma falsa história da Igreja Católica, e essas pessoas agora eles estão vivendo como o anticristo quer. Mas nós vamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, disse nosso Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom final de ano, um bom início de ano, católicos, adoradores da Santíssima Trindade, e tendo Jesus Cristo, a segunda pessoa, como nosso caminho, a verdade e a vida.